Começou. Boa noite, pessoal. Estamos no ar, Conexão Inter desta segunda-feira para repercutir mais uma derrota do Sport Clube Internacional no que diz respeito a atuar fora de seus domínios. Mais uma atuação patética, mais uma atuação melancólica, mais uma atuação medíocre da equipe comandada pelo treinador, ou devo dizer, auxiliar técnico, Odair Hellmann, popularmente conhecido como Odair Maionese. Gilmar Silva daqui a pouco estará conosco aqui. De antemão, eu quero apresentar os meus colegas hoje aqui, recebendo mais uma vez esta legenda do Esporte Clube Internacional, que é o José Evaristo Villa-Lobos, o Nobrinho. Está conosco aqui Roberto Brickman e Augusto Canto, aquele que é irmão gêmeo do Wesley, aquele que jogou no Palmeiras. Então, quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui. E eu, de antemão, já vou pedir para o nosso convidado Nobrinho fazer a primeira manifestação dele. Boa noite, Nobrinho, tudo bem? Boa noite, pessoal. Mais uma vez eu digo que é um prazer estar aí com vocês. A minha primeira manifestação é de esperança, tá? Como colorado, eu acho que dá para ganhar do Palmeiras, dá para ganhar sim, e eu até pretendo, de alguma forma, fazer uma trégua, porque realmente eu não aguento mais o Odair, mas eu acho que se ele colocar o time certo, qual é o time certo? Na minha opinião, a defesa todo mundo sabe, Dourado, Edenilson, Nonato e D'Alessandro, Nico e Guerreiro, dá para ganhar sim, senhor. O Internacional tem uma coisa no Beira-Rio que acaba com o time adversário, que pressiona, que é a torcida. A torcida do Internacional é fantástica. Eu tive em muitos estádios na minha vida e a torcida do Internacional ajuda. Podem ver, ela vai de vez em quando, mas só nos finais dos jogos ou quando está perdendo feio. Nós realmente temos esse povão para empurrar o time para frente. Está na hora do Palmeiras perder, ninguém ganha todas como o Palmeiras está ganhando. Agora, o treinador tem que tirar o Patrick do time. O Patrick, para mim, equivale a um cachorro querendo morder o próprio rabo. Vocês já viram? Ele fica girando e não vai a lugar nenhum. O que o Patrick faz, cara? Me deem uma qualidade desse jogador. Ele não chuta, ele não marca, ele não passa. Eu vou te dizer qual é a qualidade do Patrick. Nós temos Andrés D'Alessandro, que tem La Boba. E o Patrick, a jogada dele é La Gorda. La Gorda. Essa é a especialidade do Patrick. Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender por que esse rapaz, e eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, eu nem conheço ele, por que esse rapaz, pode ver, o time do Internacional é Patrick e mais 10. Muda tudo, menos o seu Patrick. É verdade. É isso aí, pessoal. Primeira manifestação do Nobrinho já forte, né? Abrindo os trabalhos do programa aqui, já mostrando que hoje, de fato, vai ferver esse programa. Augusto, meu bom amigo, meu bom debatedor, eu quero que tu me diga o seguinte, para começo de conversa, não existe paladino da justiça aqui, né? Isso é o grande diferencial do Conexão Inter em relação a alguns outros programas que tem aí que visam sempre o benefício próprio, né? E aquela situação de se autopromover em cima do clube, né? Não é o nosso caso. Então, como nós não somos paladinos da justiça, eu gostaria da tua participação inicial sobre este jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, aquele clube que só é grande porque a Crefisa existe. Boa noite, Augusto. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Felipe. Boa noite ao Nobrinho aí, que veio engrandecer mais uma vez o debate. Uma satisfação receber ele. Boa noite, Beto. Na verdade, a questão do jogo de quarta, que nem a gente estava falando antes aí, o time do Palmeiras não é nada demais. Sempre aquela jogadinha, o tumultuar o jogo. O time do Filipão, né? Se a gente jogar direitinho, cara, se nosso treinador alguma vez na vida abrir, que agora eu vou fazer uso do que tu disse, boss. Eu não falo mais o nome do treinador, eu não menciono mais, eu já não aguento mais esse cara. Mas se o dito treinador do Inter fizer o básico, o que todo mundo sabe que tem que fazer, que é escalar o Nonato, o D'Alessandro,
Se ele fizer o que tem que fazer, a gente ganha esse jogo, cara. Não é nada demais. E mais importante, a torcida vai fazer seu papel e a torcida sempre faz, sempre leva o time no colo. É por isso que eu acredito na classificação, mesmo com algumas teimosias, algumas convicções estapafúrdias do dito treinador, eu ainda acredito que a gente vai passar. Eu tenho fé que a gente vai passar. Eu tinha, falando um pouquinho já do jogo do domingo, com aquela escalação, tu via que dali não ia se aproveitar nada. O que tinha era ver algumas individualidades e tal. Mas, mais uma vez, a esperança de ver alguma individualidade se destacar, ela afunda com esse esquema, né, cara? O treinador muda os jogadores, ele não muda aquela postura fora de casa, então tu não tem como avaliar de modo geral. Além dele ter arrumado um pepino completamente desnecessário, porque agora ele se colocou na obrigação. Olha só o tamanho do troço. Ele se colocou com a derrota, ele se colocou na obrigação de classificação. Sob pena de, daqui a pouco, tomara a Deus, perder o emprego. Mas vamos debater mais sobre isso agora de noite. A opinião da galera aí é forte, né? E eu tenho certeza que o meu amigo, meu parceiro Beto, corrobora da mesma opinião que a gente, né, Beto? Boa noite. Boa noite, Nação Colorada. Boa noite, Nobrinho. Boa noite, Augusto Moledo. Boa noite, Boss. Eu sinceramente, eu tô pensando em gravar o que eu falo e só dar o play aqui a cada programa. Porque o Odair, o estagiário de treinador, o contínuo da Casa Mata, né, ele insiste nos mesmos erros de sempre. Ele é um treinador que não tem ambição de vencer fora de casa. Ele é um treinador que insiste no 4-1-4-1, que é o esquema que não dá certo com esse time do Inter. E já puxando aí a brasa um pouco aí pro que tanto o Nobrinho quanto o Augusto falaram, não adianta só escalar o D'Alessandro, né? Tu escalar o D'Alessandro e colocar ele na ponta direita, marcando o lateral esquerdo do adversário, tu mata o D'Alessandro e tu mata o time e tu continua com os mesmos problemas. Então não é simplesmente trocar nomes, é mudar a forma do time jogar. E o Odair teve um momento ali, teve uns 3 ou 4 jogos que ele enxergou isso. A gente até aqui debateu se ele sabia que ele estava acertando ou se tinha sido um acaso. A continuidade da temporada mostra que foi um acaso, né? Infelizmente, e o Inter está aí, é uma incógnita. A única certeza é que o time não ganha fora de casa, e em casa tem que ser. Aí a torcida carrega nos braços, né? Vamos lá, eu não sei como me referir ao campo do Atlético Paranaense, porque chamar aquilo de pasto é uma ofensa ao pasto, porque o pasto nasce da terra, né? Aquilo lá, eu não sei, é uma borracha, um plástico, casca de coco, eu não sei o que é efetivamente aquilo. Então, eu não sei nem como me referir ao gramado do Atlético Paranaense. Gramado sintético, se fosse bom, te dando razão, Beto, vaca comeria grama sintética. Exatamente. É difícil jogar em campo sintético. Nós temos o principal rival aqui que em muito pouco tempo deve estar colocando também o gramado sintético nos seus domínios, mas não é o caso. Nobrinho, eu queria te dizer que eu vou divergir de ti no que diz respeito à composição do meio-campo do Internacional titular. E eu vou te explicar por quê. E tenho convicção que tu vais me entender e talvez até mude de opinião. No meu time titular não joga Rodrigo Dourado. No meu time titular joga Rodrigo Lindoso e eu vou te explicar por quê. O Rodrigo Lindoso, ele tem um... Eu pensei em pontuar isso, Boss, desculpa te interromper. Eu pensei em pontuar isso também e esqueci de, quando eu falei, de falar. No meu time, hoje o Lindoso é titular, no lugar do Dourado. Eu vou explanar e pontuar por quê. Com o Rodrigo Lindoso, nós temos a mesma marcação que temos com o Rodrigo Dourado.
tá aí um jogador menos faltoso do que o próprio Rodrigo Dourado. Nós temos uma transição de bola mais efetiva e mais veloz do que temos com o Rodrigo Dourado. E outra, nós temos uma jogada de infiltração de um dos volantes que nós não temos com o Rodrigo Dourado. Eu acho o Rodrigo Dourado um excelente marcador. Acho que ele é assim, ó, na função, apenas marcando, não existe pessoa melhor do que ele atuando no futebol brasileiro. Agora, para jogar, por exemplo, desta forma como o Odair joga, é necessário nós termos um volante de aproximação e que tenha essa virtude do passe, tanto lateral como passe vertical, coisa que o Rodrigo Dourado, infelizmente, não tem. Eu vejo dessa forma, Nobrinho. Respeito tu pensar diferente, se é que tu pensa, mas eu vejo da seguinte forma. Num jogo quarta-feira, por exemplo, onde nós vamos precisar de velocidade na saída de bola, o Rodrigo Lindoso é necessário para poder conduzir essa primeira bola no meio campo. Não, eu vou te dizer o seguinte, cara, eu nunca tive vergonha de mudar de opinião. Tu está certo e eu estou errado. Realmente o Rodrigo Lindoso está jogando muito bem. Então apaga o que eu falei. É Rodrigo Lindoso, aliás, é o Lindoso, e feito, resolvido. Não tem problema. Isso não é problema. O problema é ele botar o Patrick, que aí eu acho que todos nós deixamos, né? Não, isso aí é... Eu tenho 2 sonhos na vida e vai gerar polêmica aqui no Conexão. 3 sonhos eu tenho na vida. Primeiro é aquele treinador que eu me recuso a citar o nome, como bem disse o Augusto. O segundo é que o Nico Lopes receba uma proposta do futebol e deixe o Sport Clube Internacional, porque a resposta que ele dá para o clube é muito menor em relação ao que ele onera o clube mensalmente. Em terceiro lugar, o meu maior sonho é ver o Patrick longe da instituição Sport Clube Internacional. Esse rapaz, vejam bem o que eu vou dizer, este rapaz ele não serve nem para retirar os lixos dos containers que tem no Beira-Rio. Ele não serve nem para isso. E ele jogou, eu não digo todas, mas ele deve ter jogado 95% das partidas, né? É ele mais 10, cara. Isso é um absurdo. Absurdo. Não, e ficou brabinho uma vez que tiraram, porque tiraram ele, ainda se acha, cara. Eu li alguma coisa que o futebol da Turquia queria levar ele, né? Pena não ter levado. A informação que eu recebi é que o futebol turco não concretizou a sondagem em proposta, porque a televisão lá, a emissora que detém os direitos dos campeonatos lá, não repassou a verba para os clubes e por isso o Patrick não deixou o Sport Clube Internacional. Eu quero saudar o Vilmar, que acabou de entrar conosco aqui, essa entrada triunfal. O homem deixou para entrar depois, porque ele é o nosso grande reforço de hoje. Boa noite, Vilmar. Tudo bem? Seja bem-vindo. Só um minutinho que eu vou pegar meu fone de ouvido aqui. O Vilmar chegou eu tenho uma confissão para fazer. Eu vou fazer uma denúncia. O Vilmar mandou uma mensagem assim, ó. Eu vou entrar jogando gasolina na fogueira. Com certeza. O Vilmar chegou atrasado porque ele estava tentando convencer o Odair de tirar o Patrick do time. Bom, então, enquanto o Vilmar se ajeita lá para iniciar a participação dele aqui, eu já quero começar com vocês o seguinte. Beto, a gente já sabe o que esperar da equipe do Palmeiras. As equipes treinadas por Luiz Felipe Scolari, elas são iguais desde o Criciúma, campeão da Copa do Brasil em 89 com ele. São times que marcam muito forte, são times truculentos, times violentos e times que têm o principal arma, a bola e a bola alçada tanto em lateral, escanteio e agora qualquer coisa ele alça dentro da área, né? Então, nós sabemos o que esperar. O Everton, aquele goleiro, que é o cara que mais faceira no futebol mundial, a exemplo do Cássio e do Marcelo Groy, ex-co-irmão ali, é o cara que mais cera faz no futebol mundial. Desde o primeiro e o segundo, ele vai fazer cera contra o Inter em Porto Alegre. O Daverson, o Dudu e o Felipe Melo vão provocar, vão se atirar, vão tentar cavar faltas, tá? E a arbitragem tem que estar muito atenta a este antijogo que vai ocorrer por parte do time da Crefisa no Beira-Rio. Só que assim, ó, todo mundo sabe que o Palmeiras joga
sempre dessa forma. E outra coisa, o que vai esperar o Internacional nesse jogo de quarta-feira, Beto, Augusto, Vilmar e Nobrinho, vai ser a mesma coisa que aconteceu depois que o Inter levou o gol lá. O Inter vai ter a bola, vai ter todas as condições de jogar, de ter a transitação de bola ali no meio campo, naquele espaço de 30 metros ali antes do gol, e é ali que vai se discorrer o jogo. E o Internacional precisa encontrar o cedo para acabar com essa cera que o Palmeiras vai fazer. Fora isso, o Palmeiras não vai agredir o Internacional, não vai agredir, vai agredir esporadicamente num contra-ataque puxado pelo Dudu. Se o Internacional marcar o Dudu e marcar principalmente a saída de bola do Bruno Henrique, que é o cara que arma as jogadas, não é esse morto do Lucas Lima aí, que não joga absolutamente nada, tá? Então é um time que não vai oferecer grandes perigos ao Internacional nos seus domínios. E eu acho que o Internacional começa daqui a pouco a classificar se fizer um gol cedo. Não acha, Beto? Com certeza. Mas antes de falar do jogo de quarta, eu queria aqui pontuar o jogo de ontem, né? Um jogo que a gente teve que assistir Santiago Trellis com a camisa do Inter por 90 minutos. Ele errou. Isso é um rebote. Ele errou 2 gols dentro da área e centroavante nenhum no mundo erra. Ele conseguiu errar. E o Odair, eu não vou mais falar o nome dele também, acho que eu vou começar a chamar ele de distribuidor de colete. Estagiário, cara. Distribuidor de colete. Eu não entendo qual é a necessidade que o Odair tem em insistir com um jogador ruim. Primeiro foi o Potker, agora é o Patrick, Parede, Teles, já tivemos o Marcelo Cirino. O Neilton eu não vejo mais insistência porque ele jogou pouco, né? Mas a gente já teve aí o Marcelo Cirino também jogando, Camilo, né? Batendo pênalti no final do Gauchão. Eu não consigo entender o porquê que esse senhor que distribui os coletes no treino do Inter, qual é a insistência? Por que ele insiste tanto com o jogador ruim? Por que ele sacrifica os bons jogadores? O que ele fez com o Sarrafiori ontem foi um crime. É a mesma coisa que ele faz com o D'Alessandro. Tu não pode deixar o jogador mais habilidoso do teu time, o jogador que vai criar, o jogador que vai armar, aberto no lado direito, marcando o lateral esquerdo do adversário. Isso é um crime, não só contra o futebol, mas principalmente contra o Inter. E é absurdo ver a direção omissa com relação à postura, a essa forma de pensar dele. Eu não sei, eu não quero. O jogo de ontem é mais do mesmo. A gente não conseguiu. O Inter, em 5 jogos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, fez 1 ponto. 1 miserável ponto. Contra o Santos. A gente jogou contra o Santos e a gente jogou contra times vergonhosos. A gente jogou contra a Chapecoense, a gente jogou contra o Vasco, e a gente jogou contra o misto do Atlético Paranaense. Não dá para ter só 1 ponto em 15. 5 jogos fora de casa. Abrinho, eu quero já te dar, mas antes eu quero pegar a opinião do Augusto. Ele deu só a participação do Augusto. O que ele acha que o Internacional tem que fazer em relação a essa postura que apresentou mais uma vez fora de casa nesse jogo contra o Atlético Paranaense? Olha, eu acho que tá faltando aí uma chamada mesmo, né? Uma chamada da direção. Se o teu treinador não percebe o que está acontecendo, não vê, não quer enxergar, enfim, falta o comando, tem que ter comando. Eu acho que alguém tem que encostar nesse cara e dizer para ele o que ele tem que fazer. O problema é que quem está lá é da mesma linha de pensamento, entendeu? Parece que ali é tudo amador. Eu acho que
a mudança passava principalmente pela uma alteração no esquema, né? Todo mundo falando, todo mundo sabe que D'Alessandro na ponta direita, ou Sarrafiori, quem jogar, é um crime isso daí. Isso aí tu tira o jogador que é a criação, que representa a criação, a articulação, e tu escanteia ele na ponta para ele marcar lateral, para marcar atacante. Isso daí não existe. Eu acho que além da questão do treinador ser incompetente, a direção compactua do mesmo pensamento. Eles não têm... É só tu ouvir as entrevistas, tu não tem a ambição de vencer, tu não vê ali que tem alguém que queira, que sabe o que está fazendo, determinado e sabe onde vai chegar, entendeu? Eu acho que era mais uma questão daí o futebol se fazer presente, a direção de futebol se fazer presente, mas infelizmente não é o caso, cara. Não é o caso, e voltando aí já no jogo do Palmeiras, o que vai salvar é a torcida, vai ser um jogo truncado, chato de ver, mas eu, assim, tenho muito medo de a gente morrer num 0-0 heróico, e a direção empurrando a situação com a barriga e até a gente ser eliminado de todas as competições, entendeu? Esse é o meu maior medo, na verdade. E tá bem perto de aparecer. Vilmar, já te dou a palavra, eu quero falar com o Nobrinho. Nobrinho, eu gostaria que tu me dissesse qual é a função do seu Rodrigo Caetano no Esporte Clube Internacional, porque esse rapaz até agora se mostrou uma nulidade enquanto profissional no Inter. Ele tem uma boa ação, que é a chegada de Paulo Guerreiro. Fora isso, eu gostaria que tu tentasse elucidar para nós o porquê que faz estar no Internacional e o que ele faz lá. Agora, ele só onerou o clube, pelo menos. Não, eu concordo plenamente contigo. Eu não sei o que ele faz lá. Não sei o que ele faz lá. E eu concordo com o que o Beto falou, perfeito o que o Beto falou, que eu sou o técnico do Inter, eu pego o D'Alessandro e digo, meu filho, vai lá e joga, tá? Uma vez, há muitos anos atrás, eu entrevistei o seu Abílio dos Reis, que foi o maior descobridor de jogador que esse estado aqui já viu, e eu era novinho e ele me disse, guri, tu reparasse que os campinhos não tem de várzea, não tem grama no meio? Pô, é mesmo, seu Abílio. Sabe por quê? Porque o jogo é ali. Então, eu coloco esses três marcando, Dourado, Lindoso, Edenilson e Nonato, e deixo o D'Alessandro no meio, sem função, sem nada. D'Alessandro vai lá e joga. Só faz. Vocês lembram do final da carreira do Júnior do Flamengo? Ele estava igual o D'Alessandro. Com 30 anos, fazia gol todos os jogos. Aí, esse treinador do Internacional, que eu concordo com você, eu também não vou dizer o nome, coloca o melhor jogador do time como se fosse um ponta-direita, cara. E pasmem, não é... Eu já vi 2, 3, 4, 10 vezes o D'Alessandro correndo atrás do lateral do time adversário, cara, com 38 anos de idade. Cara, se isso aí não é burrice, eu não sei o que é burrice, com perdão da palavra, tá? Porque não existe. E aí, dando razão para ti, não tem um diretor de futebol para chegar, vem cá, meu filho, mas o que tu quer com isso aí? Pô, eu fui empregado a minha vida inteira, cansei de um chefe meu vir falar comigo, porque não existe empregado que tenha autonomia, isso é mentira. Quem tem autonomia é o dono da empresa. Então, o seu Jair tem autonomia para fazer tudo que ele... A impressão que eu tenho é essa. Ele escala e desescala quem ele quer, a hora que ele quer, sem critério nenhum. Eu acho assim, ó, que se o Odair fizer as coisas direitinho, a gente pode ganhar do Palmeiras e vai ganhar do Palmeiras, mas não do jeito que está. Tem que botar o time certo e posicionar esse time da maneira correta. É assim. É verdade. E agora eu vou trazer o nosso reforço aqui, o V7, como ele é conhecido, o homem que desbravou os campos em Santa Maria, o homem com mais de 1000 jogos pelo Mercúrio. Fala aí, Vilmar. Boa noite, meu ídolo. Já aumentou, hein? Mas tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nobrinho, satisfação. E agora estava escutando tu falar e lembrando que tu já tinha nos contado fora do ar essa história do seu Abílio aí. Muito, muito boa ilustração. Eu queria colocar para vocês o seguinte: vocês lembram o último jogo do Inter antes da parada, como é que foi e de que forma foi?
Lembram, né? Tivemos do Bahia aqui um jogo muito seguro do Inter, a partida que nos deixou feliz, não porque nós vencemos o jogo do Bahia, mas porque o time encaixou, teve uma movimentação boa, foi um time que teve um balanço do lado direito e do lado esquerdo, foi um time que nos deu uma esperança. Nós paramos para a Copa, os jogadores saíram, ficaram aí 10, 12 dias em férias, voltaram todos à disposição, né, inclusive aí com o Rodrigo Moledo e com Rodrigo Dourado e com o Patrick também na mesma condição de voltar, pelo menos voltar a treinar com o grupo. E o que o nosso treinador fez? O que ele fez? Ele levou os caras para Atibaia e lá com os treinos abertos, com tudo, ele manteve aquilo que começou, que acabou aqui. Mas bastou ele vir para dentro do Beira-Rio, olha bem, onde consegue fechar o portão para ele colocar o Patrick, para ele colocar o Dourado e para ele fazer tudo aquilo que vinha dando certo naquele final ali. Porque eu custo a entender por que o Lindoso saiu do time e por que o Nonato está saindo do time. E por que o D'Alessandro saiu do time também, né, para esse primeiro confronto. Assim, essa história de dizer que o D'Alessandro só joga, vai ser preparado para jogar em casa, isso não existe, pessoal. Isso aí tem alguma coisa errada. Tá? Isso não existe, não pode. O D'Alessandro, eu tenho certeza absoluta que ele não compactua com isso. Ele não compactua, eu tenho certeza. Nenhum jogador compactua com esse tipo de situação. Eu jogo só em casa, não jogo fora. Senão ele não viajaria. Ele teria um contrato, mas eu não vou viajar, então. Então eu vou só jogar em casa, vou ficar preparado para descansar. Aí o cara é posto a 2 viagens a São Paulo, e só não foi nessa última aí porque resolveram não mandar todo mundo, mas ele teria ido. Se fosse os titulares, não teria jogado. Vamos parar com esse troço, tem uma coisa que tá errada lá no Beira-Rio, sabe? Ontem eu pedi, Nobrinho, os meninos queriam fazer o Conexão após o jogo, e eu estava muito irritado, e eu pedi para eles que não fizessem, se fossem fazer, que não contassem com a minha participação, porque eu vou te dizer uma coisa, não, assim, ó, falei até para eles fora aqui, o Odair, ele não serve nem para retranqueiro, e vou explicar por quê. Porque se ele fosse um treinador retranqueiro, aos 30 do segundo tempo, 35, ele fecharia aquela linha de 4 atrás, não deixaria os laterais subir, trancaria os 2 volantes e o Inter sairia no mínimo com empate e não haveria tanto ranço. Mas não, o que ele fez? Ele não tem planejamento para jogar fora de casa, é por isso que o Inter não ganha fora de casa. Não tem planejamento, os caras jogam bem ao prazer, do jeito que querem. Aí os meninos subiram, o Trellis controla mal uma bola no meio de campo, o cara rouba, larga lá nas costas do garoto, que não tem culpa nenhuma, vão lá e fazem o gol. Aos 35 do segundo tempo, isso é inadmissível. Vocês parem para pensar, isso é inadmissível, não pode. Aí tu termina o jogo, se o Roberto Melo vem dizer que viu coisas boas, ou daí diz que viu coisas boas. Eu não sei que coisas boas que esses caras veem, gente. Aí me cai a pérola. Eu não sei, talvez vocês já tenham falado, eu peço perdão se falaram. O Odair teve a capacidade de dizer que o Trellis jogou bem tecnicamente. Escutem o que eu vou dizer, tecnicamente. Se fosse taticamente, até concordo. Fechou espaço, foi lá, segurou o zagueiro, tudo bem. Mas um jogador que joga bem tecnicamente não pode perder 2 gols dentro da pequena área. Um na marca do pênalti e um na pequena área. Um no primeiro e outro no segundo tempo. Ele poderia ter treinado para errar aquele primeiro gol que ele errou, para acertar o segundo. Dentro do próprio jogo, ele poderia... Ele não jogou bem tecnicamente, senhor Odair Hellmann. Vamos parar de enganar o torcedor. Se não tem o que falar, não fala na coletiva, diz, o Odair não vai dar entrevista, o Inter tem que sair cedo e tchau. Vaza, fica mais bonito. O Nobrinho sabe disso. Pode até dar essa desculpa, né, Nobrinho? Nós temos que pegar o avião correndo, não vai dar tempo, a gente dá entrevista amanhã e depois com mais calma ele fala. Fazer o que nem o Conexão fez ontem. Aqui no Conexão estava todo mundo pé da vida. O Augusto também estava, né, Augusto? Então, resolvemos não fazer hoje. E mesmo assim, tu nota, Nobrinho, nossa indignação. O Beto falou agora há pouco com propriedade, estava indignado, o Boss também, o próprio Augusto. Tu também te sente indignado, como um grande colorado que é. Então, será que é só nós que enxergamos uma coisa que o Odair não vê? Ou só o Odair que não vê aquilo que todo mundo vê? E tá difícil de entender, sabe? Não é querer torcer contra, nada. Mas nós estamos aí às vésperas de um jogo importante, nem é hora de apoio. Mas assim, tá difícil, tá complicado de entender. Vai voltar o Patrick pro time.
Nós vamos ficar torto de um lado de novo. Nós vamos ficar só com uma saída de bola. De novo, a mesma coisa. É complicado, é difícil. Assim, deixa eu fazer uma pergunta, provocação para vocês. Por que vocês acham que ele escala o Patrick? Eu, sinceramente, não sei. Por que ele escala? Eu também não sei, porque é um condutor de bola. Ele não chuta, ele não marca, ele não passa, ele não dribla. O que esse rapaz faz no campo, cara? Eu vejo essa escalação do Patrick, Nobrinha e demais companheiros como aquele jogador que o treinador ele abraça e diz, não, eu vou mostrar para o mundo que eles estão errados e só eu estou certo. O nosso outro rival aqui, aquele time que tem ali do lado da rodovia ao sul de Canoas ali, aqueles ali, o treinador ali tá morrendo abraçado num cara que veio do esporte aí e não deu resultado. É a mesma coisa. E o nosso treinador, né, o nosso estagiário aí que está treinador do esporte internacional, ele é adepto dessa posição. Ele escala o Patrick para mostrar que quem manda no grupo é ele. E também eu vou dizer por quê, Nobrinho e companheiros. O Patrick, que ele é o jogador, que ele é ruim de grupo. Se ele não é titular, ele incomoda no vestiário. E o Odair, para não perder o vestiário, ele escala esta nulidade como titular do Sport Clube Internacional. Esse é o único motivo pelo qual eu vejo a escalação de titular deste rapaz. Isso que tu tá falando é uma coisa grave, né? Gravíssima. Isso é gravíssimo. Nobrinho, eu gostaria de aproveitar a tua oportunidade que tu estás conosco aqui para fazer um questionamento que eu já fiz para os meninos aqui e eles me responderam, mas eu gostaria que tu, é um cara experiente também, passasse isso para o torcedor. E acho que tu já deve ter ouvido muito isso no período que trabalhou lá no Inter, que os dirigentes sempre preguam, né, a questão da continuidade, né? O treinador tem que ter continuidade para ter resultados. E aí eu faço um questionamento para o amigo. Se isso é verdade, e deve ser porque eles falam muito isso, por que o dirigente não apregua também a escalação que dá certo, que o treinador mantenha a escalação que dá certo? Ele quer a continuidade do treinador, mas ele não quer que o treinador continue com aquilo que dá certo. Por que internamente isso acontece, Nobrinho? Teria alguma resposta para nos dar em relação a isso? Olha, eu não vou ficar em cima do muro, tá? Eu acho que tem muita, vou usar o termo do futebol, tá? Muita trairagem nisso. Trairagem e incompetência. O treinador coloca um time, se der errado, coloca um time, o dirigente absurdamente concorda, porque acredita em mim, nenhum treinador escala um time sem comunicar o dirigente. Se der errado, o que acontece? O treinador é demitido. Mas não tem dirigente capaz de chegar... Não, seu Vilmar, não vai jogar o Nonato, vai jogar o Patrick, para dar um exemplo. Eles não fazem isso. O treinador de futebol é endeusado e depois escorraçado. Quer dizer, tá errado, os dois aspectos estão errados. Tem que conversar com o cara, mas por que tu vai botar o Vilmar? Vai tirar o Vilmar? Depois que arromba a porta, cara, não adianta botar cadeado. É aquele velho ditado, né? Exatamente. Viu, Boss? A gente tinha conversado isso. Sim, eu quero só dizer uma coisa, o Nobrinho, eu quero pegar um gancho dele aqui, já quero trazer o Augusto e o Beto para o debate também. Tu usaste uma expressão agora, Nobrinho, que há muito tempo está faltando no Internacional. Está faltando alguém que entre e chute a porta do vestiário. Exatamente. Seu Rodrigo Caetano não faz isso, Marcelo Medeiros não faz isso. Bom, e o Roberto Melo eu já falei aqui, né? Ele não manda nem na hora que sai o jantar na casa dele, quanto mais chutar a porta do vestiário, né? Olha aqui, ó, só ligeirinho, ó, eu não quero ficar falando muito, que eu quero que todo mundo fale. Vocês não vão atrás, que a vaidade no futebol não tem limites. O vice de futebol, Roberto Melo, tem atrito com o Rodrigo Caetano. Tem ciúmes um do outro. Não vai atrás. Então, o Rodrigo Caetano vai até ali. Mas ele é um funcionário do clube.
Já o Melo é amigo do rei. Então o Melo tem... Eu não estou defendendo o Rodrigo Caetano, eu só estou dizendo que ele tem os limites dele. Porque se ele fizer que o seu Melo não gostar, ele vai para a rua. Para a rua. Exatamente. Exatamente. Oi. Fala para nós aí, Zé. Entra no assunto aí também. Tu tá com frio não, aí, tá aí. Eu não tenho uma parcá bonita, assim como essa que tu tá marcando, né? Então eu tenho que me proteger do frio assim mesmo, assim como eu tava, né? Mas tá com frio hoje aí. Tá frio hoje. Aqui ainda não, aqui não chegou ainda. Mas eu queria pontuar aqui a figura do Patrick, que ele é um jogador que ele atrapalha, ele consegue, no posicionamento dele, atrapalhar o avanço do lateral e atrapalhar a movimentação do atacante que está na frente dele. Ele ocupa um espaço errado, ele ocupa um espaço que não é para ele ocupar. Ele não consegue jogar mais centralizado no meio do campo. Ele joga quase correndo em cima da linha da lateral. E isso aí desmonta o time do Inter, faz quebrar a mecânica de jogo, que é uma qualidade que o Nonato tem, e muito, esse preenchimento do meio de campo, e esse jogo um pouco mais centralizado, dando espaço para o lateral passar e para o atacante movimentar na frente. O Patrick não é só com a bola no pé que ele atrapalha sem a bola, ele é pior ainda do que com a bola. Então, é inexplicável a escalação do Patrick mesmo. Eu concordo com vocês, eu torço para que... Eu não quero mal de ninguém, evidentemente, mas é aquele jogador que para sair, que para acertar o time, ele precisa se machucar para sair do time e entrar o cara que tem que jogar, e aí sim o time se acerta. Mas eu não sei. Beto, sabe o que acontece? Ele vai sair do time por uma lesão e ali na frente ele vai voltar, cara. Como já aconteceu esse ano. O Vilmar se adiantou bem. O jogo contra o Bahia mostrou para o Brasil, mostrou para o mundo e mostrou para o nosso treinador, que eu novamente não vou citar o nome, que o time estava ajustado e estava nomeado dentro de campo. E o que ele fez na primeira oportunidade? Tirou o Nonato, cara. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O Nonato não é craque, nem vai ser. O Nonato é bom jogador e nada mais do que isso. Exatamente. Ele é bom jogador. Ele ocupa aquela faixa esquerda do campo lá com maestria, mas ele não é craque. Agora, outra coisa que eu queria pontuar, até se houver alguém que defenda o Patrick e diga, mas o Patrick é mais experiente, eu vou dizer que não. O Patrick, ele é só mais velho, porque jogando pelo Goiás e pelo Sport, tu não adquire experiência porra nenhuma, tu só é mais velho. O Patrick é simplesmente mais velho que o Nonato, sequer ele é mais experiente. Então, eu não consigo, porque quando eu faço uma crítica, eu sempre gosto de pensar como a pessoa que está do outro lado, o que ela pensa para defender aquela situação. E eu não consigo enxergar um ponto favorável que sustente essa insistência, o Patrick titular. Eu não consigo enxergar. Nobrinho. Não, eu concordo plenamente. Eu não tenho nenhum. Nada justifica. Ah, não, mas ele faz gol, ele bate falta, ele não faz nada. Até maldades que eu estou dizendo, ele parece um cachorro querendo morder o rabo. Ele fica girando. É muito boa. Cara, impagável. Vai jogar. O time está escalado para quarta-feira. O time está escalado. Eu vou dar o time aqui para quem não sabe. É Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e o Wendel. Aí ele abre o meio campo com o Rodrigo Dourado, que deveria ser reserva. Aí ele vai com o Edenilson e o Patrick, o motivo do nosso grande debate aqui, né? Ele vai com o D'Alessandro, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Esse é o time. Só que é um time com 3 jogadores a menos, porque o Dourado
ele é um jogador a menos, porque ele não vai conseguir dar essa saída de bola qualificada que o Lindoso dá. O Patrick, a gente já elencou aqui os motivos, e o Nico Lopes, que não joga bem desde a semifinal do Gauchão. Só que ainda na do Nico Lopes, a gente justifica a permanência dele no time titular, não tem outro para colocar ali. Porque assim, o Sobis é um jogador que, infelizmente, não consegue jogar 90 minutos. Rafael Sobis, infelizmente, ele não tem condições de jogar 90 minutos. O Parede é inqualificável. O Neilton, eu não sei o que faz no Internacional ainda, porque esse jogador, desde que perdeu aquele pênalti no Gauchão lá contra a equipe, que eu não me lembro qual, ele se deprimiu e não conseguiu mais jogar no Internacional. E paramos a Avenida, muito bem lembrado. Então, assim, é por isso que o Nico Lopes tem que seguir titular do time. Gilmar, eu tinha... Tem um jogador... Tem um jogador de pênalti contra a Avenida. Um jogador que é bonzinho, olha o que eu vou dizer, bonzinho, que é o Wellington Silva. Só que ele vive machucado. Tem um amigo meu, torcedor fanático do Fluminense, que me ligou. Mano, Nobrinho, o que vocês querem com o Wellington Silva? Ele mora no DM e está se confirmando. Não pensa que eu acho ele bom, eu não teria trazido jamais, mas ele não é ruim. Não, mas o Nobrinho, aí que tá, ele tecnicamente ele não é ruim, mas assim, eu vou te dizer uma coisa, o Vilmar e eu já falamos isso, e eu vou te trazer para discussão, Vilmar. Tu sabe quando é que eu vi que o seu Wellington Silva não servia para absolutamente nada no Esporte Clube Internacional? Última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra o Sub-20 do Paraná, ele não teve vitória pessoal contra nenhum marcador no jogo. Nenhum. Então, assim, ó, um jogador que não tem vitória pessoal contra o Sub-20 do Paraná rebaixado não pode fardar com este distintivo, porque ele não tem para jogar no Inter. E outra, é um jogador que não tem envolvimento nenhum com a causa. Nenhum. Assim, ó, o Wellington Silva ele está pelo vencimento no quinto dia útil. É esse o motivo pelo qual ele segue no Inter. Ele não está nem um pouco imbuído com a causa. Gilmar. Eu entendi o que o Nobrinho quis falar em relação ao Wellington Silva. E eu lembro, sim, também que no Gauchão, Nobrinho, ele teve uma sequência ali de 2, 3 jogos. Embora seja para a equipe reserva, aí é que eu entro e concordo com o que o Boss disse com o envolvimento da causa. Ele mesmo na equipe reserva, se o cara tem envolvimento com a causa e quer mostrar alguma coisa, porque eu acho que é assim, a oportunidade tu recebe ela, tu utiliza ela da melhor maneira possível, de acordo com a tua condição, independente do companheiro que tu tem. Se tu jogar num time que é fraco, e tu tiver qualidade, tu tiver comprometimento com a causa, tu vai ter saído bem em relação aos outros, e alguém vai enxergar, mas aquele cara jogou bem. E eu não consigo, apesar de alguns lances esporádicos, um lance ontem bonito dele, até naquela girada de bola ali, é muito pouco para a gente querer elencar ele, assim como o próprio Neilton também. Então o Nico joga porque a gente não tem outro. Eu acho que o Nobrinho citou o Wellington Silva mais no sentido assim, daquilo que tem hoje. Sim, claro. O Wellington Silva dá para entender. É o menos ruim. Ruim de todos, exatamente. Menos ruim. Aquilo que tem. Vocês se deram conta que o Internacional contratou o ataque do Vitória? Trellis e Neilton. O ataque rebaixado pelo Vitória da Bahia. Não, pegasse muito bem, Beto. Eu não tô elogiando o Wellington Silva. Eu estou dizendo que nesse contexto ele é bonzinho. É o melhor. É mais ou menos dentro de uma cesta de laranja podre. Talvez o Wellington Silva seja aquilo que consiga dar um suco ainda, né? Dar um suquinho, exatamente. Pessoal, eu queria colocar uma preocupação que eu tenho para amanhã, para quarta, e eu não sei se vocês também teriam, que é o seguinte, esse time que o Voz deu, para mim é 101% do que vai jogar, não vai fugir disso. Mas a minha preocupação é com relação ao posicionamento do Alessandro. Eu não sei o que vocês acham, eu temo que o Odair o coloque marcando o Diogo Barbosa ali no lado direito e não o Nico Lopes. E deixa o Patrick marcando o Marcos Rocha como ficou. Porque no segundo tempo lá, o D'Alessandro entrou,
nesse lugar. Ele entrou na direita lá, tentando segurar o Diogo, e o Nico Lopes centralizou um pouco mais. Eu temo que aconteça isso, porque eu gostaria de ver quarta-feira o D'Alessandro centralizado, com o Nico num lado e o Patrick no outro. Eu não seria esse o meu time, mas com o time do Odair no posicionamento, eu gostaria de ver o D'Alessandro centralizado livre para jogar. Entre o Guerreiro ali e entre os volantes dos caras e o Guerreiro, porque não tem outro posicionamento para ele. Se ele jogar marcando lateral, nós vamos perder a qualidade dele e a condição física. Em 45 minutos, 50, ele vai ter que acabar sendo substituído e a gente vai ficar a refém de quem? Do Parede, do próprio citado aqui, o Elton Silva, né? Então eu gostaria, não sei o que vocês acham em relação a isso. Será que o Odair vai fazer isso? Até entrando nisso, eu queria que o Augusto pudesse explanar. O Augusto falou pouco sobre o tema também. As substituições na quarta-feira a gente já conhece todas também, né? Vai entrar o Nonato no segundo tempo, vai entrar o Parede e vai entrar o Sarrafiori. Aliás, eu vou dizer, o Nonato não vai entrar, o Sobis vai entrar. Eu apostaria em Trellis. Eu acho que o Trellis não vai entrar, não. Fala, Augusto. Foi bem tecnicamente, né? Eu aposto foi bem tecnicamente. Eu aposto no seguinte: se tiver passar metade do segundo tempo e o Inter tiver precisando fazer um gol, o Trellis vai entrar. Pode anotar aí. Trellis e Guerreiro seria dois homens de área. Sai o lateral direito, entra o Trellis, joga o Edenilson para lateral e joga a bola para dentro da área. Mas isso aí é o que o Inter faz. Quando o Odair ele precisa de um resultado, ele faz isso. Ele tira o lateral direito, puxa o Edenilson e bola para dentro da área. Augusto. Isso é o que vai acontecer. Que baita treinador esse. A gente já sabe já de antemão exatamente o que ele vai fazer e tem certeza que não vai fugir muito disso. Mas em relação ao posicionamento do D'Alessandro, a tendência é que ele acabe jogando na ponta de novo, porque o cara ele é teimoso. E assim, né, é tudo que a gente não quer e é tudo que o Palmeiras quer. É tu tirar o cara mais talentoso do teu time para marcar o lateral, entendeu? Ceará, eu acho que aí... Só para rapidinho, Ceará acaba de virar em cima do Fluminense 2-1. 9 minutos do segundo tempo. Aliás, foi bom tu falar isso aí. Desculpa te interromper, Augusto. Nobrinho, eu vou te dizer outra coisa. Fernando Diniz é outra mentira do futebol brasileiro como treinador. É fraquíssimo. O outro que é fraco é o filho do Jairzinho, aquele, Jair Ventura. É outro que é fraco. Nem sei, acho que nem tá trabalhando, Nobrinho. Esse aí tá sumido, né? Esse aí vai ficar um tempo parado ainda. Eu vou te dizer, o Valentim que tá no Havaí, que não é grande melhor. Melhor. Nossa. Mas tu sabe que esse Eu acho que chegou o momento, não vai ser agora, mas chegou o momento do Internacional investir num treinador estrangeiro. Eu vou dar o nome. O nome para o Internacional em 2020, alô direção, alô Medeiros, Eduardo Cudê. Este é o nome para treinar o Internacional em 2020. Eduardo Cudê. Eu gosto. Eu teria 2 nomes para indicar para o Inter. Tu já indicou o primeiro. O segundo está empregado, mas eu não sei se fica até o final do ano. Aqui no Brasil, que é o Jorge Sampaoli. Gosto muito do Jorge, como treinador e como administrador de grupo. O que ele está fazendo no Santos, ele é um cara que... Vou te dar um nome que é o meu preferido de todos e eu tinha esquecido. Juan Carlos Osório. Este é o nome para treinar o Internacional. Agora, já que nós entramos nessa questão gestão, Nobrinho, eu queria falar contigo algumas coisas. O Internacional não vai contratar mais ninguém nessa janela de meio de ano, tá? Isso é informação que eu tenho e estou dando para vocês aqui. As contratações do Internacional, de fato, foram o Natanael, a manutenção do Edenilson e o torcedor, como bem disse Rodrigo Caetano. Eu quero dizer o seguinte, com este pensamento, o Internacional atesta que vai apenas participar das competições que restam ainda ao longo de 2019. Agora, o meu ponto e o que eu quero colocar para discussão aqui é o seguinte, conta comigo, Nobrinho e demais amigos. Dudu, Klaus, Richelli,
Jonathan Alves foi embora já, o mesmo vale para o Camilo. Mas assim, ó, Santiago Trellis, o Pedro Lucas, que já mostrou que é insuficiente para o Internacional também. O outro lateral dele, que estava lá, que joga, o Wendel, que agora é o titular, o Wendel está muito mal, não agrega absolutamente nada. Nobrinho, são no mínimo 6 nomes. Tem o Neilton, muito bem lembrado. Tem o Neilton e o próprio Wellington Silva. O próprio Wellington Silva, que não dá resposta. Vocês acham vai ter que dar mesmo o Internacional faz uma boa gestão, onerando a folha salarial mensalmente com os gastos com essas pessoas, com esses jogadores? Olha aqui, ó, o Nobrinho, o Dudu, há mais de um ano, ele não farda com a camiseta do Internacional. Ganha pouco, não sei o que, mas não joga. Então, assim, ó, 2 nomes pro time. 2 nomes, Nobrinho. Eu acho que tu tem toda a razão. Aí especulou-se que o Internacional poderia trazer o Arangues e se especulou que não veio porque era muito caro. Esses aí que são caros. Tu me listasse 8 jogadores. Tu tira o salário desses 8 jogadores, tu traz o Arangues e ainda é capaz de sobrar um pouco de dinheiro. Isso é mal gerir o futebol. E para mim, eu vou dizer de novo, não é demagogia, é uma honra estar aqui com vocês, pelo conhecimento que vocês têm de futebol. Porque tem uns caras que elogiam essa gestão, mas elogiar porque os caras estão aí há 3 anos, perdendo tudo, contratando esses jogadores ruins, cara. A torcida do Internacional não merece chegar no Beira-Rio e tá o Dudu, tá o Santiago Trellis. O que é isso, gente? O que é isso? O Santiago Trellis, para quem não sabe, ele é jogador de um empresário que é investigado pelo Ministério Público, que é o seu... Como é que é o nome dele? O seu Rogério Brown. O Santiago Trellis é atleta do seu Rogério Brown, que é investigado pelo Ministério Público. Então, assim, é no mínimo duvidoso esse tipo de contratação. Assim, ó, eu até... Olhem bem o que eu estou dizendo. Não acho que o Trellis tenha alguma coisa de ilícita na contratação dele. Agora, tu ter um jogador que é jogador, desculpa a retórica, mas tu ter um jogador que ele é de um empresário que está sendo investigado, é no mínimo não recomendável. No mínimo não recomendável. Esse Trellis, me ajudem aí, eu não me lembro o jogador. Quando ele veio para o Inter, ele colocou um Twitter falando com um companheiro do São Paulo, que eu não me recordo o nome. Exatamente, o zagueiro. Como é o nome? Era o zagueiro de São Paulo, menino, que já até nem está mais lá. O ano que vem nós vamos estar juntos de novo. Bruno Alves. Quer dizer, o cara já chegou com a cabeça para ir embora, cara. Tinha que mandar embora na hora que eu... O Inter contratou uma vez um jogador, vocês vão lembrar, o Leto. Tá? Aí era assessor de imprensa. Eu cheguei no aeroporto, a entrevista dele. Eu vim pra Inter, porque da Inter eu vou para um time grande. Morreu no aeroporto, cara. Morreu no aeroporto. Então, como é que trata um jogador desse descompromissado? Isso é que o Rodrigo Caetano tem que fazer. Vocês me perguntaram do Rodrigo Caetano. Ele tem que ir lá conversar com o cara. Vem cá, cara, tu quer jogar no Inter? Tu sabe quem é o Internacional? O Internacional é um dos maiores clubes do mundo, campeão do mundo. Não, o cara chegou dizendo, o ano que vem eu volto, mas o que é isso? E não joga nada, tá? Agora eu vou no popular. Não joga nada. Absolutamente nada. Para ele ser ruim, ele tem que melhorar umas 3 vezes. Gente, é isso aí. Só para informar para vocês aqui, de novo, o VAR anulou um gol legítimo do Ceará, um gol legítimo, e agora está revisando uma jogada para pênalti para o Fluminense. O VAR vai acabar com o futebol, vai acabar. Acabem com o VAR, vou fazer um pedido aqui no Conexão, acabem com o VAR antes que o VAR acabe com o futebol. Esse gol que o Ceará fez, vou explicar rapidamente a jogada. O cara lançou a bola, tinha um jogador impedido, ele correu, o zagueiro correu junto com ele e veio um cara de trás
e pegou a bola. Em nenhum momento o cara que estava impedido tocou na bola ou tocou no zagueiro. O cara que fez o gol, o juiz foi lá e validou o gol. Por quê? Era para o Fluminense. Era contra o Fluminense. É incrível. E o juiz teve a cara de pau de chamar o Bandeira. Isso assim, é inadmissível. O VAR vai acabar com o futebol. Vai acabar. É um desabafo que eu faço aqui, porque o VAR me traiu no sábado aqui, os meninos deram risada, eu comemorei o gol aí, né, e acabou não saindo. 2 minutos depois, um lance que não tinha nada a ver, fiz um gritedo aqui, né, agora informei, então não dá mais para informar gol aqui, pessoal. Não dá mais para informar gol aqui. Pessoal, eu queria já até encaminhar o final do programa, eu quero dar o tempo que cada um julgar necessário para falar pauta livre. Nobrinho, eu vou te deixar por último, porque eu sei que tu tem bastante coisa para falar e o teu recado ele é um pouco mais extenso. Eu quero começar com o Augusto. Isso aí, gente. Tudo que nos resta agora é torcer. Torcer para que quarta-feira as coisas finalmente aconteçam da forma que tem que acontecer. Eu critico tudo, eu xingo, mas na hora que começar o jogo eu vou apoiar, eu vou fazer tudo que o Inter precisa da minha parte. Mas se continuar desse jeito, com essa pegada, com esse tipo de jogo, só no milagre, vou falar para vocês. Só no milagre, só na torcida, no abafa, numa bola fortuita. Cara, é difícil porque isso esse sentimento ele foi criado. O treinador e a gestão colocaram esse sentimento. Eu não tenho como confiar no time. Eu vou torcer, mas eu não confio. Eu acho até que pelo retrospecto do Palmeiras, tá? Em mata-mata, a gente tem chance. Se a gente fizer um gol cedo, a gente quebra a proposta de jogo deles, que é vir tumultuar. Eles vão ser obrigados a sair. Aí só em relação a um pitaco em relação ao VAR que o Vilmar falou, acho que foi, não lembro qual de vocês foi, o próprio Vilmar, mas alguém disse que o VAR, para dar certo no Brasil, teria que ser como forma de desafio. Mas eu acho que nem assim ia dar certo, porque daí o time ia pedir o desafio, e se os caras são ou mal intencionados, né, ou mal preparados, que são de verdade, vai acabando dando a mesma coisa, entendeu? Diriam que não. Será? Não, diriam que tu tem razão, diriam que não é. Exatamente. Só ia mudar diriam que a forma sim quando convém. Exatamente, só ia mudar a forma como ele é acionado, mas o fim ia ser basicamente o mesmo. Tá? É uma coisa que... Desculpa, Pode falar. Não, pode falar, por favor. Fica à vontade. Na verdade, é uma coisa que eu vi de início com muito bons olhos, mas do jeito que as coisas são aqui no futebol brasileiro, cara, não... já tá ficando chato já. Tu vai pro estádio, tu vê o jogo, tu não sabe se tu pode comemorar. Que nem o Vilmar comemorou com nós aqui, a gente meteu o VAR nele depois, mas isso tirou a graça. Uma coisa é tu acabar com a injustiça, tu ter aquilo em benefício, mas do jeito que tá sendo administrado, isso aí só piora e eu não sei o que nos aguarda aí pela frente. E vou deixar meu recado aí para a torcida, vamos torcer, vamos deixar um pouco a raiva de lado. Vamos deixar para ter raiva depois, se for o caso, e antes, mas na hora que a bola rolar, vamos torcer, é o clube que a gente ama, e vamos para dentro deles, e se Deus quiser, nós vamos classificar. É isso aí. Vilmar, tu pediu a palavra aquela hora, teu recado final aí para o pessoal também. Eu gostaria de dizer, acima de tudo, que sou um colorado, na essência, eu sou muito apaixonado pelo Inter desde criança. A gente vive aqui na minha casa, somos em 3 aqui e todos colorados, né? Então a gente conversa muito, debate muito sobre futebol, apesar de ser 2 mulheres comigo, a minha filha e a minha esposa, mas elas entendem bastante e estão sempre junto comigo assistindo aos jogos. A gente tem a realidade de tudo que acontece, e quando a gente fala alguma coisa aqui, a gente não fala por mal, não critica por mal, a gente fala quando tem acertos, a gente vem aqui e nas redes sociais a gente sempre acaba falando o que está certo, mas é que ultimamente o Inter não tem nos ajudado a elogiá-lo, então a gente vem aqui às vezes acaba criticando, mas quarta-feira é um jogo decisivo, a gente tem que estar todo mundo imbuído do mesmo pensamento, que é de vitória, independente daquilo que for colocado em campo, a gente vai ter que torcer, e muito. Quando
o Rodrigo Caetano, o Roberto Melo, falou que o Internacional, a grande contratação do Internacional seriam os torcedores. Eu achei que dali para diante eles iam colocar 50 mil no ônibus ou dentro do avião e levar para os jogos fora. Mas não é isso que vai acontecer, né? Porque se o reforço fosse esse, contra o Atlético nós teríamos 50, contra o Palmeiras nós teríamos 50, assim como teremos na quarta-feira. Eu espero que o torcedor realmente seja o grande reforço da quarta-feira, que referende esse pensamento da direção, pelo menos para esse jogo, até porque o clube precisa da questão financeira, precisa seguir, e se passar pelo Palmeiras vai embolsar uma boa grana, né, já que os ventos não estão soprando muito bem para o lado do Beira-Rio na questão financeira, que até isso ocorra, né, e que, independente da gente estar certo ou errado aqui, eu não estou aqui para querer estar certo, eu quero que o Inter esteja certo, e que vença, apesar de todas as atrapalhadas aí do Odair e do Roberto Melo, que o Internacional consiga vencer, passar aqui na quinta-feira, Nobrinho, nós estejamos aqui novamente, nós 5 aqui, comemorando aí uma vitória do Inter, e dando risada e falando só coisas boas, e que o nosso humor não seja atrapalhado para trabalhar na quinta-feira em relação ao jogo, porque a gente sabe que pesa muito isso, quer queira ou não, quem vive e gosta do futebol atrapalha no outro dia quando tu perde, tu passa um dia complicado, um dia moado, e tu perdeu a classificação, já é pior ainda, sabendo que tem um Grenal ali na frente. Então, o meu recado é que o torcedor vá ao Beira-Rio, lote, apoie, e que a gente aí vença da melhor maneira possível, que consiga passar esse tumulto aí. Um abraço a todos, obrigado por terem me esperado aí, e até a vitória. Beto. Nós temos aí nos próximos 10 dias 3 jogos que vão definir o ano. A gente está em julho e esses próximos 10 dias, em 3 jogos, a gente vai definir o ano. E o distribuidor de colete, ele está totalmente perdido e ele está abraçado numa convicção que é notório que não está dando certo. Eu vou torcer para que aquele lampejo de luz que ele teve no jogo contra o Cruzeiro, no jogo contra o Flamengo, que volte para esses próximos 3 jogos. E o Inter passe pelo Palmeiras, o Inter estraçalhe no Grenal, e o Inter faça um bom resultado contra o Nacional do Uruguai na ida pela Copa Libertadores. Depois troca o técnico. O Odair não dá mais. Uma boa noite aí para todo mundo e vamos que vamos. Nobrinho, meu querido, teu recado final, tempo livre para ti. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite de vocês, tá? E dizer que para mim é uma honra. Vou morrer dizendo isso. Segundo lugar, sem puxar saquismo nenhum, tudo que vocês disseram são as minhas palavras. Eu endosso e proponho até que a gente faça uma trégua com o Odair até esse jogo. Vamos torcer para ele. Vamos torcer para que Deus ilumine as decisões dele. E nesse jogo o Internacional vai ter, com certeza, o seu melhor jogador, que é a torcida. Vamos empurrar esse Palmeiras para dentro do gol deles. A gente precisa ganhar de 1-0 ou 2-0. 1-0 vai para pênalti. Faz 2-0 e mata esses caras. Tá? 2-0, um gol em cada tempo. Que o Odair escalhe o time, que a torcida apoie do primeiro ao último minuto. Se tiver que vaiar, que vai no fim. Eu sou muito colorado, vocês são muito colorados. O Internacional é muito grande. E o lugar do Internacional é com faixa no peito, com taça no armário. Vamos para cima deles. Para cima deles. Oi, Nobrinho. Obrigado, Nobrinho. Eu que agradeço. Pessoal, nós que agradecemos, Nobrinho. Com certeza, tu estás convidado para voltar todas as vezes que tu tiveres vontade. Conexão faz parte de ti também, tenho certeza disso. Os guris fazem destas as palavras deles. Agora, o meu recado é para ti, torcedor. Assim, ó, a parada é conosco de novo.
Eu estou falando olhando no olho de cada um de vocês, torcedores, assim como eu. A parada é com a gente agora. Mais uma vez, a direção deixou tudo a nosso encargo, a nossa responsabilidade. Mais uma vez, nós vamos lutar contra todas as probabilidades. Nós vamos mostrar de novo o porquê que essa camisa aqui ela é tão pesada. Como eu disse, eu reitero, mais uma vez, a batalha é conosco. Porque os que nos dirigem largaram a gente para as traças. Aqueles que nos dirigem entregaram a gente aos corvos. Então, assim, ó, a parada é conosco. Quarta-feira o teu lugar é no Beira-Rio, para apoiar, para empurrar cada um daqueles 11 jogadores do Palmeiras, incluindo o Everton, o pior de todos, para dentro do gol. A parada é conosco. E escuta bem, Luiz Felipe Scolari. Aqui dentro do Beira-Rio, tu vai piar bem pianinho de novo, como tu já levou em outras oportunidades. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e o comentário no Conexão Inter aqui. A gente volta na quinta-feira para contar essa grande classificação do Inter e a trégua está dada, Odair. Nós vamos contigo. Eu vou te abraçar uma vez mais, Odair. E eu não sou Judas, assim como nenhum dos guris aqui. Boa noite a todos. Conexão Inter vai ficando por aqui. Até quinta. Tchau, tchau. Vamos.